Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos, bem-vindas a esta celebração. Saudamos a cada um de vocês presentes aqui nesta igreja, comunidade de São José, no bairro Jardim Tiradentes, e também a tantos quantos nos acompanham pelos meios de comunicação moderna, sobretudo a página do Terço dos Homens, do nosso regional. Com esta bonita canção que nós ouvimos, de autoria do Padre Joãozinho, ele que a compôs em 2006, pregando um retiro para diáconos transitórios, que se tornariam padres em poucos dias, ele, a partir das suas anotações do retiro, fez esta bonita canção. Nós pedimos que a equipe pudesse, no dia de hoje, cantar esta canção, que foi cantada também quando eu fui paramentado, há 11 anos atrás. Portanto, com este tema, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque, Hebreus 5 e 6. Este foi escolhido meu tema bíblico para a minha ordenação presbiteral, há 11 anos atrás, num domingo, às 15 horas, na Igreja do Conforto, pela imposição das mãos de Dom João, hoje nosso bispo emérito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo estejam sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, irmãos e irmãs, estamos hoje também concluindo esta primeira semana do Advento, tempo de reconciliação, de voltar o nosso coração e de perdão ao Senhor de nossas faltas. Um instante de silêncio, vamos apresentar a Deus esta semana e depois de um pequeno exame de consciência, o nosso pedido de perdão. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Ó Cristo, que continuas a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia para a vida eterna. Amém. Oremos. Pai Santo, que me chamastes à comunhão do eterno sacerdócio do vosso Cristo e ao serviço da Igreja, sem mérito algum de minha parte, fazei que eu anuncie o vosso Evangelho com mansidão e coragem e distribua fielmente os vossos sacramentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar, irmãos e irmãs. Vamos nos preparar para ouvir os textos da Bíblia, a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel, povo de Sião, que habitas em Jerusalém. Não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos, segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente. Num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. É grande, onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo
mas dobra até o chão os que são ímpios. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vai mostrar, ó Senhor, Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande salvação. tua grande salvação. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs na fé, eu pensei de organizar este colóquio homilético a partir de 4 pontos. Uma palavrinha sobre a primeira leitura, que é importante, do profeta Isaías, neste tempo do Advento, onde nós estamos concluindo hoje, exatamente hoje, a primeira semana. Portanto, se trabalha a atitude da vigilância e o tema da segunda vinda de Cristo, que é a reflexão própria das 2 primeiras semanas do Advento. Portanto, é um texto de consolação. No segundo momento, uma palavra sobre o Evangelho, este bonito Evangelho de conotação vocacional que nós ouvimos. A messe é grande e os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Um terceiro ponto, uma terceira reflexão será sobre o santo do dia, Santo Ambrósio, bispo de Milão, onde a igreja celebra hoje a sua memória, no dia 7 de dezembro. E depois uma palavra sobre a própria natureza do sacerdócio, com esta conotação vocacional que a igreja nos pede sempre que se tem o sacramento da ordenação ou a celebração do aniversário da ordenação. Na primeira leitura, nós ouvimos então o profeta Isaías, na altura do capítulo 30, os versículos, um pouco não tão sequencial, mas de 19 a 26, pulando alguns versículos. Aqui existem 3 palavras, no começo da leitura, no meio e exatamente no final. Mais ou menos 2 versículos, um versículo primeiro, 2 no meio, no miolo, o recheio, como chamaria no povo lá, e um no final, que também nos ajudam a viver este tempo presente e essa nossa preparação para o Senhor que vem. Como diz um dos prefácios do tempo do Advento, o Senhor que vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana. E o Senhor que virá uma segunda vez no dia do escatom final para julgar vivos e mortos. Diz o texto, versículo 19: Povo de Sião, que habitais em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor, logo que te ouvir, te atenderá. Portanto, o Senhor, que em todo tempo, século, lugar, não se cansa de atender o nosso clamor em oração. Quando nós clamamos numa atitude de oração, Ele se comove, diz o profeta, ao nosso pedido, ao nosso clamor. Ele, olha aqui palavra de consolação, versículo 28, te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. E neste dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa, com pá e paneira. Quer dizer, não vai te faltar nada, dizendo com outras palavras. E no final, uma última palavra de consolação, apontando para este fim, para o dia da glorificação do Senhor, para o escatom final, o próprio Senhor vai curar a ferida do seu povo e vai fazer sarar a lesão de sua chaga. Portanto, como diz o profeta em outra ocasião, outros textos bíblicos, no tempo do Senhor, no dia da glorificação do Senhor, não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem morte. Todas as coisas serão sanadas na presença do Senhor, inclusive as nossas dúvidas. Todas as nossas dúvidas no campo da fé, da espiritualidade, terão sua resposta no próprio Senhor. Portanto, nós continuamos com a Mãe Igreja, a partir de amanhã, avançando neste segundo domingo do tempo do Advento. Embora, caindo este ano no dia 8, como sabemos, amanhã nenhuma igreja se falará segundo domingo, porque vamos celebrar a solenidade da Imaculada Conceição, a proclamação deste dogma, desta verdade de fé, importante esta festa mariana. Mas sabemos que a semana que se estende até o próximo dia 14 é a segunda do Advento, ainda com esta conotação, com esses 2 temas, a atitude da vigilância e a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo como Senhor dos vivos e dos mortos. No Evangelho que nós ouvimos, de São Mateus, capítulo 9, versículos 35, final do capítulo 9, depois 10, iníciozinho do 10, de 1 a 6b. Jesus estava, como vimos, sempre atento para atender todas as pessoas, com fome ou com qualquer tipo de mal e de enfermidade, e muitos outros males. Ele sempre atende. Mateus 9, 35. Ele é incapaz de encontrar-se com uma pessoa sem fazer alguma coisa para aliviar os seus sofrimentos, conforme nós ouvimos. Sentia grande compaixão. Aqui quero chamar a atenção a esta palavra, compaixão. O mundo hoje tem muita paixão, mas compaixão é difícil. Todo mundo sabe o que é paixão. Não precisa o padre explicar. Ela surge como um fogo de palha. Na mesma velocidade que vem, vai. Às vezes, por uma compaixão ou por uma aventura, pede-se uma família, pede-se um casamento, pede-se uma vocação, porque a paixão avassaladora não se sustenta. Agora, compaixão, quando eu acrescento o prefixo com, a palavra paixão significa paixão de, paixão por outrem, como se estivesse na pele de. É isso que Jesus sente. Ele percebe que eles estão cansados e abatidos, como ovelha que não tem pastor. Olha que texto vocacional, bonito. Por coincidência,
ou por providência divina, prefiro acreditar nessa, este foi o tema bíblico da minha ordenação diaconal, 6 meses antes, né? No dia 15 de junho, lá no ginásio do Colégio Salesiano em Resende, no mesmo ano, evidentemente. Justamente o que o Senhor vai dizer logo em seguida, pela sua comoção, ficou comovido, teve compaixão e disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 37 e 38. Com este tema, eu fui ordenado diácono. Olha que coincidência bonita, né? Ou providência. Depois, fazendo 11 anos, né? Passando a primeira década, recomeçando o novo tempo do ministério. Então, o Senhor nos dá a graça de poder retomar e ler este texto. Lembrando que é um texto vocacional, que chama a atenção de todos nós. Se nós não fazemos nada pelas vocações, ao menos vamos rezar. Há uns anos atrás, quando eu ainda era vocacionado e seminarista, um padre da diocese dizia: uma comunidade orante é sementeira de vocações. Uma comunidade que esquece de rezar, ou que só reza no mês de agosto, porque o Brasil pede, a CNBB, a diocese pede, que é o mês vocacional, pode correr o risco de ficar sem pastor, porque nunca reza. Mas sempre que é padre, né? Para batizar, para casar, mas não reza. Não faz por onde? Então, colaborar com as coletas, quando o seminário pedir, com a festa do seminário, venda de bingo, de cartela, até uma campanha de quilo, óleo, porque os meninos estão lá, vocês vejam aí, né? Esses meninos novos precisam estudar, e a faculdade tem uma mensalidade, precisam comer, e comem bem em geral, né? Porque são jovens, estudam. Quem tem filho em casa da faculdade sabe disso. Precisam viajar, tem um transporte, as viagens daqui a Petrópolis, pedágio, combustível da van, etc. Portanto, o seminário tem despesa. Se você quer padre, precisa ajudar a diocese a investir e formá-los por quase uma década. Não adianta só ir lá fazer uma comitiva, baixa assinar e pedir padre ao bispo. Ele vai dizer: eu não tenho um pé de padre em casa. Se eu tirasse um pedacinho do padre Zé Antônio, do padre Samuel, plantasse na cúria, lá no canteiro da casa paroquial, no bispado, e nascesse um pé de padre, pronto, resolvia todos os problemas. Não ia, vamos para cada paróquia. Mas não é assim. Não é assim que nasce padre, como nós sabemos. Então, se não faz nada, ao menos reforce, intensifique as orações. Que nossa diocese, e agora falo como promotor vocacional, que sou até hoje um dos coordenadores da pastoral vocacional, precisa crescer nesta mentalidade e consciência vocacional, né? Uma cultura vocacional que começa pela firme oração pelas vocações. Por isso, nosso Senhor chama seus apóstolos, como nós vimos, e lhes dá autoridade para fazer o quê? Para fazer o que ele mesmo fazia. E aí vem a lista: expulsar todo tipo de mal, curar toda enfermidade e aliviar todo tipo de sofrimento. Portanto, a comunidade apostólica continua a missão de Jesus até que ele volte. Os mesmos poderes dele, fazer o que ele fazia. Ainda assim, até hoje, nosso Senhor passa no meio do povo, nas comunidades, chamando. Por isso o chamado é sempre pessoal, é de iniciativa divina, chamando colaboradores, consagrados, ordenados, ou mesmo fiéis leigos, em diversas funções, carismas e ministérios, para continuar o seu trabalho neste mundo tão dilacerado, curar a todos os enfermos, dependente de tantas concupiscências, pois sabe que, no fundo, todas as pessoas desejam viver com dignidade e alegria. Não é? É a felicidade, é a realização, é, numa linguagem escatológica, a salvação, o encontro pleno com o Senhor. Então, o Senhor se preocupa para que ninguém se perca. Ensina claramente que o caminho de libertação e de todas as amarras é o amor. Amar a todos como Ele mesmo nos amou. Não é amar de qualquer maneira, amar a todos, sem exclusão, sem asepsia de pessoas, sem segregação, sem separação. O meu grupinho, a minha panelinha, como diziam alguns psicólogos, de vez em quando há setores que pode haver tanta panelinha que já é um caldeirão, nem uma padeirinha mais. Não, amar a todos. Não é só quem está ali não sai, quem está fora não entra. Não, amar a todos. E é uma tentação que pode vir também a nós, clérigos, homens de igreja. Quem é ser humano está suscetível a esta tentação, de panelinhas, grupinhos, etc. Afins, convenientes, não. Amar a todos. João 13, 35 a 34. Assim, estaremos demonstrando ao mundo que carece desse amor, que desconhece cada vez mais este amor, ou se distancia dele, que Jesus continua vivendo, passando, chamando, constituindo seus ministros sagrados e preocupando conosco até que ele mesmo volte. A igreja faz memória hoje de Santo Ambrósio. É um santo muito interessante, não é? Doutor da igreja,
tem uma vasta biografia, sempre procura cada ano ler 1 ou 2 parágrafos da sua vasta biografia para aproximarmos um pouco mais da sua santidade, aprendermos com ele também no amor a Cristo e à igreja. Santo Ambrósio, primeira questão que você coloca, ainda como catecúmeno, foi aclamado pelo povo. O povo disse em Milão, bispo já, bispo já. Então ele era catecúmeno, o povo quis que ele fosse bispo, foi bispo por aclamação. Deixou-se um grande amor e estudo às Sagradas Escrituras e tornou-se o pai espiritual dos seguintes imperadores: Graciano, Valentiniano II, Teodósio I, o chamado o Terrível. Este que era o Terrível, Santo Ambrósio, lhe impôs uma penitência pública. Até o Natal ele tinha que pagar uma penitência pública. Então foi corajoso, não teve este medo de colocar uma penitência pública ao grande imperador considerado terrível. Santo Ambrósio é também o símbolo da igreja renascente. Por meio dele, a igreja de Roma tratou sem sombra de servilismo com o poder público. Foi tão atencioso e zeloso nas suas atitudes pastorais que é considerado o modelo de bispo. Como quer ser bispo, os bispos devem olhar para Santo Ambrósio. O modelo de pastor zeloso, grande pastor, que Santo Agostinho o chamou de apóstolo da amizade. Foi um grande bispo, como eu já disse, e também um grande pastor para o seu povo. Morreu em Milão no dia 4 de abril de 397, portanto viveu somente 57 anos. E foi escolhido, aclamado, ainda era catecúmeno e ordenado bispo no dia 7 de dezembro. Por isso, a memória no cânon romano, na lista dos santos, nesta data de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós falávamos, no início desta missa, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Com este versículo bíblico que está presente na carta aos Hebreus, que conforme nós chamamos, o melhor nome seria talvez não carta aos Hebreus, porque não é de Paulo, é de algum apóstolo próximo a ele, não é Hebreus, mas é a todos os cristãos, toda a igreja que se dirige. O melhor nome mais correto talvez seria Tratado sobre o Sacerdócio de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um belíssimo tratado, a carta aos Hebreus. E deste tratado, na altura do capítulo 5, versículo 6, extraí este tema para minha ordenação presbiteral há 11 anos atrás, conforme nós cantamos também no cântico de entrada. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Meus irmãos, minhas irmãs, são 11 anos de vida ministerial. Há muito o que se celebrar. Nesses 11 anos, queremos dar uma ação de graças. Isso significa ter o coração agradecido a Deus pelo 11º aniversário de minha ordenação presbiteral. Mais um aniversário, mais um ano ao Senhor e às comunidades. Quantas bênçãos aconteceram ao longo deste ano, quantos encontros, quantos sorrisos, quantos choros, quantos abraços, quantos apertos de mão, quantos sacramentos o padre pode e deve fazê-lo ao longo de um ano, quantas reconciliações, quantas unção dos enfermos, quantos amigos, quantas vidas partilhadas, colocadas em nossas mãos, sob o cuidado de nossas mãos, o cuidado para com a vida, a história, o respeito de cada um. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é sempre uma ação de graças. Para mim, eu dizia a alguns irmãos ali na sacristia, celebrar 11 anos significa começar tudo de novo. Passou a primeira década, Alguns dizem que é assim que é a quarentena. Quando você passa 5 anos ou 10, você cria anticorpos para continuar todo o resto que virá. Então, passou este primeiro. É uma fase de síntese para rever atitudes, posturas, relacionamentos, amizades, o que vale a pena, o que não vale, o que deve investir mais ou menos, no que como pessoa humana errei, porque o padre deixa de ser humano. A gente pode exigir tudo do padre, menos que ele seja super-homem. A gente observa alguns dias, quando troca de padres, etc., comparações, exigências, o padre vai errar um dia em alguma coisa. Qual o ser humano que não erra? Temos que ter consciência disso. É uma preciosidade, um tesouro que nosso Senhor dá, confere a alguns homens, mas como sabemos, escondido em vasos de barro. Esses vasos de barro é a nossa humanidade, a nossa pequenez, que não é tirada com o rito da ordenação, não.
Por isso, padre, tu precisa de um amigo, precisa de um confessor, às vezes precisa de um psicólogo. Não é fraqueza. Mas o padre tem que ter um psicólogo, tem que ter um confessor, um diretor espiritual. Não é fraqueza, é realidade humana, porque ele não deixa de ser humano. Então, rever, tempo de síntese, de rever muitas coisas. Rever a própria vida, posturas, como disse, relacionamentos, amizades, o que vale mais, menos, né? Procurar um pouco se consertar. Com este tema, como falei a vocês, da Carta aos Hebreus, fui ordenado presbítero há 11 anos atrás, na Igreja do Conforto, pela imposição das mãos de Sua Excelência Reverendíssima Dom João Maria Messi. Hoje, nosso bispo emérito, graças a Deus vivo, presente entre nós, com toda a sua presença paternal. E até que bem pertinho, né, na paróquia vizinha, em Santa Cecília. Sempre muito bonita a presença paternal de Dom João, sobretudo nos 17 padres que ele ordenou. Ficou conosco 11 anos e ordenou 17 padres. Então, uma média de 1,5 por ano. Só dividiu o tempo dele por ordenação, né? Ele se preocupou com este ponto de renovar o clero, renovar os presbíteros com novas ordenações, para o serviço da Mãe Igreja e do santo povo de Deus. Celebrar o ministério da ordenação é sempre renovar em nossas vidas, em nosso coração, em nossa vocação, o chamado que o Senhor faz, que é pessoal, único, intransferível. Portanto, toda celebração de aniversário de ordenação presbiteral é, na sua essência, pela sua natureza, uma celebração vocacional. Como nos diz a oração do dia, que é a oração de Santo Ambrósio, eu não a fiz hoje porque fiz a missa votiva pelo próprio sacerdote, quer dizer, por ocasião do aniversário de sua ordenação, mas já celebrei 2 de manhã. Às da manhã eu rezei toda a oração própria de Santo Ambrósio, na Casa de Portugal, 7 horas, na Senhora de Fátima, e no Roma 1, na Senhora da Conceição, concluindo o tríduo daquela comunidade. Diz a oração própria de Santo Ambrósio, ele que é um grande pastor, por isso a igreja coloca no seu dia este pedido: despertai na vossa igreja, como despertou em Santo Ambrósio, um grande bispo, um grande pai espiritual, um grande pastor, homens segundo o vosso coração, que governem com força e inteligência, com força e sabedoria, perdão. Então o Senhor continua despertando homens que possam com força e sabedoria, padres e bispos, ministros ordenados, para conduzir a igreja com força e sabedoria. Ou, como nos diz a própria oração do aniversário de ordenação, oração do dia, chamada oração coleta: Pai Santo, que o sacerdote reza, que me chamastes à comunhão do eterno sacerdócio de Cristo. A iniciativa é dele, é ele quem chama, não é nosso mérito. Por isso a igreja faz questão de ressaltar: e ao serviço da igreja, sem mérito algum de minha parte, por 2 ou 3 vezes, a igreja vai dizer na prece das partes fixas da missa, agora e também na oração sobre as oferendas, que a igreja insiste em dizer que me chamastes sem mérito algum da minha parte. O sacerdócio não é mérito pessoal. Se fosse, um jovem procurava qualquer faculdade de filosofia, qualquer faculdade de teologia, e depois procurava um bispo qualquer e dizia: agora me ordena, que tenho um diploma em mãos. Não é só isto. A igreja vai dizer se tem condição. Ela acompanha por 10 anos, ela que pede. Por isso o reitor geralmente diz assim, não é? A mãe igreja pede que ordeneis nosso irmão para a função de presbítero ou diácono. Por que a igreja pede? E faz esse pedido na boca do reitor ou de um diácono? Porque ela tem necessidades vocacionais. É a igreja quem pede. Se é a mãe igreja quem pede, compete a ela dizer se deve ou não ser ordenado. Quando é ordenado diácono, aí sim, este tem direito de ser padre. Mas ser direito de ser ordenado, não. Ter o direito de persistir, não. É a mãe igreja, com seus formadores, com toda a estrutura, contando com psicólogo, fonoaudiólogo, etc., psicopedagogo, conselho de formadores, todo o instrumental também que a ciência moderna nos ajuda para preparar bem o ser humano sobre todas as dimensões. Não é só sobre a dimensão acadêmica, senão seria somente ter uma faculdade. A igreja que prepara os seus futuros ministros e diz se tem condição de ordená-los, porque ela tem necessidade. Por isso é feito esse pedido na boca do padre reitor ou de um diácono. Uma igreja pede que ordeneis para a função de presbítero ou de diácono, né? Esse nosso irmão. Portanto, não é mérito nosso, não é mérito humano, sem mérito algum de nossa parte. A iniciativa de toda vocação é divina. O sacerdócio é uma graça muito grande, um tesouro precioso, como já disse, escondido em vaso de barro, chamado humanidade. O padre não deixa de ser humano quando se prostra para a ladainha e quando o bispo e todos os padres presentes põem as mãos. Não deixa de ser humano. A dimensão humana não é tolhida, não é cortada neste dia. Por isso, eu sou feliz, meus irmãos, minhas irmãs, por ser padre,
faria tudo de novo. Já são mais de 20 anos. 10, desde que eu deixei minha casa até ser padre, mais 11 de padre. Então já dá 21, né? Nessa dança, 21 anos, né? Faria tudo de novo, sem nenhum arrependimento. Cada dia, cada lugar que passei. E olha que já passei muitas coisas, hein? Quem foi ano passado, disse até o bispo hoje emérito, Dom Francisco, que esteve ano passado, eu convidei para estar na minha ordenação e fazer a homilia, porque quando ordenou era outro bispo. E ele dizia, fez tudo isso em 10 anos, quando no final fiz o organismo assim, porque eu sou sempre transferido para cá, para lá, passo como reitor de seminário, diretor espiritual do próprio Deus, seminário maior, muitas funções. Tudo isso pela graça de Deus. Sempre procurando dizer sim à igreja, aos meus superiores, aquilo que propõe, sem pôr dificuldade, à igreja ou aos bispos, qualquer um deles. Porque o padre é preparado pela igreja, assim desde o seminário. Por isso, deve evitar, eu sempre digo, cuidado com o que a gente faz quando chega um padre, quando o padre é transferido, essa história de abaixo-assinado para sair, para ficar, isso é sentimentalismo. Às vezes pode até ter dedo de algum padre por baixo disso. Não, o padre é livre, ele não está amarrado ao pé de altar de nenhuma paróquia, de nenhuma igreja. Vai aonde os seus superiores lhe mandarem. Por isso é feito bem claro uma pergunta. Ele se ajoelha, coloca as mãos sobre as mãos do bispo que está sentado, no colo do bispo ele diz, promete respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? O candidato responde, prometo. Ou eu prometo. Eu lembro que eu até mais empolgado falei, eu prometo, Dom João. Então, isso não pode ser só uma teoria, né? Tem que ser algo concreto. Fazer da vida esta obediência aos superiores, à igreja. Qualquer lugar que mandar, qualquer lugar que for enviado. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, ainda sobre a natureza do sacerdócio, quero partilhar com vocês 2 ou 3 números do decreto próprio, que faz parte do compêndio do Vaticano II, chamado Presbyterorum Ordinis, sobre o ministério, a vida e a ordem dos presbíteros. É um documento que vale a pena depois ser lido no compêndio do Vaticano II, abaixado em PDF, pesquisado pela internet, da maneira que vocês queiram. Hoje ou consultando uma biblioteca, hoje em dia tem muitos meios para isso, mas nunca deixar de vê-lo para entender melhor a natureza, não é? Diz aqui, número 2, o mesmo Senhor que para o que os fiéis constituam um só corpo, constitui entre os homens. Portanto, o sacerdócio é de constituição divina, é ele que constitui entre os homens, tira, separa para si alguns ministros, para que na sociedade de fiéis, ou seja, sem deixar de ser fiel, continue sendo batizado, filho de Deus, mas possuam o sagrado poder da ordem, para oferecer o sacrifício espiritual, perdoar os pecados, não é? E desempenhar publicamente o ofício sacerdotal, em nome de Cristo e em favor dos homens. Continua ainda o número 2. É pelo ministério presbiteral que o sacrifício espiritual dos fiéis se consuma em união ao sacrifício de Cristo. É pelas mãos deles, dos padres, se não de outra forma, que em nome de toda a igreja, Cristo é oferecido de modo incruento e sacramental, até que ele volte no último dia, nos finais do tempo. Veja que bonito. Presbiterorum Ordinis, número 2. É pelas mãos dos presbíteros que, em nome de toda a igreja, o próprio Cristo é oferecido de modo incruento e sacramental, até que ele volte. Depois, a Presbiterorum Ordinis, no número 5. Na verdade, os presbíteros introduzem os homens no povo de Deus, pelo sacramento do batismo. Está sempre introduzindo novos fiéis. Pelo sacramento da penitência, reconciliando os fiéis consigo mesmo, com Deus, com a comunidade, com os outros. Com o óleo dos enfermos, aliviam os doentes e, sobretudo, com a celebração da Santa Missa, o sacrifício eucarístico diário, até onde pode ser diário, oferecem sacramentalmente o sacrifício de Cristo até que ele volte. Presbiterorum Ordinis, número 6. Importante compreendermos isso. Nenhuma comunidade cristã, aqui é uma palavra para todos nós, todas as comunidades, se edifica sem ter a sua raiz e o seu ponto central na celebração da Santíssima Eucaristia. Ele é o começo e fim de todas as coisas. Pode ter pastorais sociais, pastorais sacramentais, o começo e o fim é a Santa Missa. A Eucaristia é o começo, origem e meta última de todas as coisas. Afirma a Igreja na Presbiterorum Ordinis, número 6. A partir do qual, portanto, deve começar toda a formação de espírito comunitário. Quer dizer que nenhuma comunidade fique sem Eucaristia por muito tempo, porque isso enfraquece o sinal. Esta celebração, por ser sincera e plena, deve levar não só às várias obras de caridade e ao auxílio mútuo, mas também à ação missionária, bem como às várias formas de testemunho cristão.
Na edificação da comunidade cristã, os sacerdotes, isso é importante, para a edificação da comunidade cristã, Presbiterória Ordem número 6, os sacerdotes nunca sirvam alguma ideologia, facção humana, partido político, ideologia, nunca, mas como anunciadores do Evangelho e pastores da Mãe Igreja, trabalhem pelo anúncio espiritual e o crescimento do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Para isso deve ser o padre, para isso deve se consumir cada dia, cada hora, cada espaço na agenda do sacerdote. E ainda, Presbiterória Ordem número 11, aos presbíteros, portanto, se recomendam vivamente as obras de vocações. É próprio do padre trabalhar pelas vocações, é da sua essência, da natureza, quer diocesanas, quer nacionais. Nas pregações, exortar os fiéis sobre isso, não só no mês de agosto, nos cursos, nos encontros, preparação de noivos, catequese, crisma, onde o padre for falar de vocações, nas diversas catequeses, nas publicações de artigos, coisas, pode ser uma página da comunidade, um jornal, etc. Importa declarar com a maior clareza as necessidades da Mãe Igreja, tanto local como universal, pôr em evidência o sentido e a importância do ministério sacerdotal, como sendo aquilo que em tão grandes alegrias se conjugam com tão grandes obrigações, e que, sobretudo, ensinam os santos padres, que se pode dar a Cristo o maior tesouro de amor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, como sabemos, sem Eucaristia não há igreja completa de nosso Senhor Jesus Cristo. E sem padre não há Eucaristia. Temos que rezar para nunca falte padres. Hoje a gente fala de falta de padres, etc., mas no passado tivemos muito mais. Na Eucaristia, durante muito tempo, faltou padres. Um dia desses, eu concelebrando com o padre que fez a minha primeira Eucaristia, padre Tiago Porpã. Nós lembrávamos, eu e o padre José de Arimateia, que fomos criados em Coatis. Somos padres hoje graças a essa falta de padre. Porque sempre vimos em Coatis um padre que era de Saudade e de Coatis. Depois veio o padre Nilson, Vila Nova e Coatis. Porque tendo pouco, o bispo na época, Dom Valdir, se preocupava em encher e atender os grandes centros urbanos, as cidades maiores. Resende, Barra Mansa, Barra do Piraí e Volta Redonda, que são hoje centros de região pastoral. Nas pequenas faltavam de vez em quando. Então a gente pensava, por que não ser padre diocesano? De alguma forma, a nossa vocação, minha, do padre de Arimateia, nasceu pela falta de presbíteros. Hoje temos mais, mas ainda falta em alguns lugares. Por isso a nossa oração incessante. É muito triste uma paróquia sem padre, como também é muito triste um padre sem paróquia. Eu que o diga, venho há algum tempo já. Continuo rezando por isso. E peço a oração de vocês também por isso, para que o seu bispo me conceda, logo que possível, o cuidado, o pastoreio de uma paróquia. Porque o padre se completa com a paróquia, e a paróquia com o padre, é igual. A gente é preparado para desde o seminário. Não é estranho o padre desejar uma paróquia, é normal, absolutamente normal. E a paróquia desejar um pároco. E ele foi formado pela Mãe Igreja para isto, para dar toda a formação que recebeu, como vimos no Evangelho final. De graça recebestes, graça devereis dar. Foi formado por quase 10 anos, para depois formar a comunidade dos fiéis. Então, para que nunca falte pastores, para que o nosso povo não fique cansado e abatido, como ovelha que não tem rebanho, nunca falta padre às comunidades. Veja que o Dom Luiz Henrique, sabiamente, ao assumir o seu pastoreio, disse: eu quero dar presbíteros à comunidade, mas isso não depende só de mim. Depende dos formadores, do conselho de formadores, depende da fidelidade dos seminaristas, depende das comunidades. Por isso, Dom José Francisco, quando era bispo de Caxias, hoje arcebispo de Niterói, sempre tínhamos um contato com 5 bispos, que o seminário era interdiocesano, funcionava de forma interdiocesana, dizia: a primeira oração vocacional, guardem sempre isso. Quem está aqui, quem nos acompanha também pela internet, é a oração pela fidelidade de quem já está. A gente esquece, só quer rezar para novas vocações. Rezar para novas vocações é o segundo nível, ou o segundo degrau da oração pelas vocações. A primeira, que nunca se pode esquecer, é para manter a fidelidade de quem já está, como quem está casado. Reza primeiro para quê? Para manter a fidelidade do casamento. Então, a primeira grande oração e trabalho vocacional é fidelidade. Vamos rezar pela fidelidade de quem já foi chamado, quem já foi escolhido, e a cada ano renova isso. E depois, para que o Senhor mande operários para essa grande messe. Rezemos, meus irmãos e irmãs, pelas vocações. Entre elas, como ensinam os documentos da igreja, a de especial consagração, a vida religiosa e o ministério ordenado. Isso deve ser uma bandeira, devemos levar isso a bom termo. Não esquecer disso, não lembrar só disso no mês de agosto e no 4º domingo da Páscoa, que é o Dia Mundial das Vocações. É muito pouco quem faz isso só nessas 2 ocasiões. Todas as vocações, mas como ensinam a pastores da Bovobis, a exortação pós-sinodal do saudoso Papa São João Paulo II.
Foi promulgada em 25 de março de 1992. Todas as ocasiões se reza, mas nunca sem esquecer aquelas de especial consagração, o sacerdócio e a vida religiosa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Santo Ambrósio! Viva! Viva a Imaculada Conceição! Viva Cristo! Viva a Igreja! Homem do povo, bem unido em comunhão, és bom pastor e conduz nossa missão. Deus te escolheu, Ele te enviou, o Espírito te ungiu, te consagrou. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote do Senhor. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote do Senhor. Irmãos e irmãs, vamos apresentar a Deus a nossa vida através dos pedidos e súplicas de nossas preces. A resposta das preces será: dai-nos um coração fraterno e compassivo. Dai-nos um coração fraterno e compassivo. Pai amado, protegei toda a Igreja para que seja um sinal da presença de Cristo compassivo e misericordioso. Peçamos ao Senhor. Dai-nos um coração fraterno e compassivo. Pelo nosso Papa Francisco, para que continue irradiando o Cristo que valoriza e cuida de todos. Peçamos ao Senhor. Dai-nos um coração fraterno e compassivo. Pai bondoso, conceda a todos nós uma sede de amor fraterno e que estejamos dispostos a ajudar e socorrer aos necessitados. A messe é grande e os operários são poucos. Peçamos ao Senhor. Dai-nos um coração fraterno e compassivo. Senhor de misericórdia, protegei a todas as pessoas que combatem a toda forma de desigualdade social, toda violência, para que consigam êxitos em seus propósitos. Peçamos ao Senhor. Dai-nos um coração fraterno e compassivo. Deus de amor, iluminai cada vez mais os caminhos do nosso querido Padre Samuel Camargo, que hoje comemora o seu 11º aniversário de ordenação. Que o Senhor abençoe nessa missão sacerdotal e que o ajude a permanecer com a chama da fé acesa em seu coração. Peçamos ao Senhor. Dai-nos um coração fraterno e compassivo. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por meio de Jesus Cristo, o vosso Filho, nosso irmão, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados, vamos apresentar a Deus o pão e o vinho.
Pão e vinho apresentamos com louvor. Pedimos o teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor. E pedimos o teu reino, vem, Senhor. Pão e vinhos repartidos entre irmãos são os laços de unidade do teu povo. Nossas vidas são também pequenos grãos que contigo vão formar um homem novo. Pão e vinho apresentamos com louvor. E pedimos o teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor. E pedimos o teu reino, vem, Senhor. Eis aqui a nossa luta dia a dia, pra ganhar com o trabalho nosso pão. Mas tu és o alimento da alegria, e dos pobres fortalece o coração. Pão e vinho apresentamos com louvor. Pedimos o teu reino, vem, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor. Pedimos o teu reino, vem, Senhor. E no mundo libertar e transparente. Simplesmente transparente. Os irmãos da mesma mesa vão sentar. Pão e vinho apresentamos com louvor. pedimos o teu reino, vem, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para o seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Vamos oferecer, ó Deus, este sacrifício de louvor por mais um ano de serviço à vossa Igreja, para que acompanheis sempre o sacerdócio que me confiastes, sem mérito algum de minha parte. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Do Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, servo obediente e cheio de misericórdia, brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos. E, escolhendo entre os homens os dispensadores dos mistérios divinos, reveste-os com variedade de dons e de carismas, para que sempre, em toda parte, ofereçam sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e com os sacramentos a Igreja peregrina e santa, comunidade da nova aliança e templo vivo do vosso louvor. Por esta razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclama vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana,
alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobe os nossos louvores, nós os pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. abençoai nossa Nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Luiz Henrique, nossos bispos eméritos, Dom João, bispo que me ordenou, Dom Francisco, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. conservai A nossa igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Dai-vos, ó Pai, os vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, os seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção. em comunhão Com toda a igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. santificai Nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Lembramos os pais, o Padre Samuel, também a sua avó. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos e irmãs, o Senhor nos comunicou o seu Espírito. Portanto, com a confiança e liberdade de filhos de Deus, digamos juntos: Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos no gesto de comunhão fraterna.
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entre em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa, levanta e vai, cobre as montanhas, segue o olhar. No Oriente responda o sol, a alegria que vem de Deus aos filhos seus, do teu dia. louva Jerusalém, Ao Senhor teu Deus, tuas portas reforçou, que os teus abençoou, te cumulou de paz, e os pão do céu te traz. Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa, levanta e vai, cobre as montanhas, segue o olhar. No Oriente desponda o sol, a alegria que vem de Deus aos filhos teus, eis o teu dia. tua palavra envia, Corre veloz tua voz, a névoa desce o véu, unindo até o céu. as nuvens se desmancham, O vento sobe e avança. Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa, levanta e vai, sobre as montanhas, segue o olhar. No Oriente desponda o sol, a alegria que vem de Deus aos filhos teus, eis o teu dia. ao povo revelou Palavras de amor, a sua lei nos deu.
sobe as montanhas, segue o olhar. Lá no Oriente desponta o sol da alegria, que vem de Deus aos filhos seus, eis o teu dia. A Virgem Mãe será, Um filho à luz dará. seu nome Emanuel. Todos judeus do céu, O mal desprezará. o bem a Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa, servos do Deus, sobe as montanhas, ergue o olhar. Lá no Oriente desponta o sol da alegria, que vem de Deus aos filhos teus, eis o teu dia. Oremos. Ó Deus, comemorando o aniversário de minha ordenação, celebrei com alegria o mistério da fé, em honra de vosso nome, para que minha vida possa exprimir o que realizei em vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assentados, irmãos e irmãs, vamos ouvir os avisos e comunicações. Wilton. Irmãos, a festa de Nossa Senhora da Conceição no Roma 1, dia 8 de dezembro, haverá o Santo Terço às 7 horas e às 8h30, procissão seguida de Santa Missa Solene, presidida pelo Padre José Antônio. A festa de Santa Luzia, Rio das Flores, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, às 9h30, haverá Santo Terço. No dia 13 de dezembro, sexta-feira, às 8 horas, haverá procissão seguida de Santa Missa Solene, presidida pelo Padre José Antônio, e logo após, um café partilhado. Dia 13 de dezembro, também, sexta-feira, às 19h30, na comunidade São Paulo Apóstolo, no Siderópolis, haverá missa de ação de graças pelo aniversário de 10 anos de ordenação sacerdotal do nosso pároco José Antônio Perry. A catequese também convida para a apresentação do grupo Perseverança e cantata Um Rei Diferente.
Acontecerá no dia 11 de dezembro, às 8 da noite, aqui mesmo na Igreja São José. E o Grupo Perseverança está fazendo uma rifa de um tapete de crochê no valor de R$ 4,00 em prol da saúde de Mirelle de Paiva Marques Guimarães. A rifa pode ser comprada com qualquer catequizando do Grupo Perseverança ao final da missa. E agora temos uma fala. Padre Samuel, eu tinha escrito muitas coisas aqui e muitas coisas o senhor falou ali. Então, citando São João Maria Vianney, certa vez ele disse que o padre não é para si, não dá a si absolvição, não administra a si os sacramentos, e ele não é para si, é para vós. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando virdes o Padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses quase 9 meses, período de uma gestação, tivemos a bênção de tê-lo aqui, exercendo os mais diferentes sacramentos, mas constantemente com um sabor de expectativa e saudade, pois sempre soubemos que seria provisoriamente. As incertezas do provisório viveu também a família de Nazaré, exilada no Egito, como estrangeiros devidos a uma necessidade. Agora, Padre Samuel, o Senhor lhe chama mais uma vez a servir provisoriamente em outra paróquia. Os mistérios do Pai são insondáveis e, momentaneamente, não encontramos respostas aos porquês que reportamos a Deus. Porém, no tempo oportuno, as indagações viram certezas, e o que está reservado chega no Kairos, ou seja, no tempo de Deus. Chegou a hora de mais uma vez o Senhor partir. E aqui o Senhor deixa o seu jeito de ser, humilde, solícito, carinhoso, amável e bondoso. Atrevo-me a dizer que se tens algumas fragilidades, essas são sucumbidas por suas virtudes. Fortaleça-se sempre através da maior das orações que o presbítero deve fazer todos os dias, o santo sacrifício. Que Jesus Eucarístico, através de suas mãos ungidas, possa ser sustento e força na caminhada e ainda certeza diante das incertezas. Padre, por intercessão dos 11 padroeiros da nossa paróquia, Deus o abençoe e desse povo saiba que sempre terá nossa gratidão e amor. Abraços dos fiéis da paróquia São Paulo Apóstolo. Outra vez me sinto só com meu Deus. Não consigo mais fugir de mim. Junto às águas deste mar vou lutar. Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. Navegar, Eu quero me encontrar. Vou procurar no mar, só amar, sem dúvidas, sem medo de sonhar.
Jesus, o confere te seguirei. Só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu Espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Navegar, navegar, eu quero te encontrar. Não posso mais fugir. vou procurar Das águas mais profundas, no mar. eles eu vou seguir. Só amar, sem dúvidas, sem medo de sonhar. A certeza dessa missão, já não posso desistir, voltar atrás. Oi Maria, vem tomar minha mão e me ajuda a ser fiel. Só Cristo é luz e paz. Nas águas desse mar, Navegar, eu quero te encontrar. navegar, Não posso mais vou procurar Das águas mais profundas, no mar. Só amar, sem dúvidas, sem medo de sonhar. Bom, Padre Samuel, ô, Diego, dá licença só um pouquinho. Eu queria falar em nome da comunidade São José. Padre Samuel, a gente conhecia o senhor de vez em quando, o senhor vinha aqui, celebrava conosco, a gente já gostava muito do senhor. O senhor desculpe que eu estou emocionada. Aí o senhor veio para cá, nós achamos que o senhor ia ficar um tempão aqui com a gente, aprendemos a gostar demais do senhor, tá? Graças a Deus que o senhor vai para outra paróquia também, que o senhor vai agradar demais lá. A gente agradece o Padre Zé Antônio de ter dado essa oportunidade para nós de conhecer o senhor. Não tanto quanto a gente queria, mas a gente gostaria, igual a gente fala que o Padre Zé Antônio é um filho nosso, o senhor também se tornou um filho nosso, tá bom? A nossa comunidade está de portas abertas. A hora que o senhor quiser vir celebrar aqui, eu tenho certeza que o Padre Zé Antônio não vai se opor, tá? E o senhor leva a comunidade, não é? O senhor é amigo do peito. A gente queria que o senhor levasse a nossa comunidade no peito, como a nova família que o senhor fez, tá bom? Eu tenho certeza que toda a paróquia, mas como me pediram para falar em nome da São José, eu estou aqui de peito aberto, de coração aberto, dizendo para o senhor que a gente ama muito. A gente gostou muito de ter o senhor aqui, tá bom? Quando o senhor quiser voltar, pode voltar que a gente vai acolher o senhor de portas abertas. E eu gostaria, em nome aqui de toda a comunidade, vamos dar uma salva de palmas para o Padre Samuel. Olha, uma coisa, só para terminar, quando o senhor fizer 50 anos de sacerdócio, nós vamos estar aqui para participar. Não vai faltar ninguém. Tá bom? Deus te ajude, te proteja, te abençoe sempre. Tá bom? Viajou. bom, assim como já foi dito, né, na belíssima homilia que o Padre Samuel fez hoje, nas diversas homenagens que a comunidade e a paróquia também oferece a ele, no meu nome, o nome do Daniel, também queremos agradecer, né, a presença durante esse período do Padre Samuel aqui na paróquia, né, agradecer ao dom do sacerdócio que é oferecido, né, a todo o povo de Deus, agradecer
essa graça de Deus que é concebida por, através do Senhor, nos trazer a Eucaristia, esse pão vivo, esse Cristo vivo para o nosso meio. E, sem mais delongas, ao longo desse tempo, eu poderia perguntar o que nós podemos, né, dar, ofertar, né, ao Padre Samuel. E agora, recentemente, nós tivemos a canonização da primeira santa nascida no Brasil, a Santa Dulce dos Pobres, a irmã da Bahia. E, ao longo desse tempo, eu estive pensando, por que não ofertar a ele uma estola sacerdotal, uma estola presbiteral da irmã Dulce, da Bahia. Antes, né, da Carla trazer a estola para a gente, vamos todos ficar de pé e rezarmos uma Ave Maria, pelo Padre Samuel, pelo dom da sua vida, pelo dom do seu sacerdócio. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pedir para a Carla trazer agora. Muito obrigado. Padre Samuel, é simples, mas é de coração. Tá bom? Vamos ver, gente, a mais. Muito bem, irmãos. Vamos sentar mais um pouquinho. Hoje pela manhã, com algumas pessoas aqui da paróquia, eu tive a graça de participar de uma celebração de ordenação presbiteral, de ordenação sacerdotal, lá na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Fui lá porque um dos padres ordenados, o padre Alex, esteve aqui esse ano na nossa paróquia com um grupo de seminaristas do Rio de Janeiro que foram peregrinos, contando com a providência divina até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, depois foram também lá para o santuário de Inhaxica. E, obviamente, quando a gente estava participando da ordenação sacerdotal, a gente pensa na nossa própria vocação, né? Deus que nos escolhe, por maior que seja a nossa indignidade, e consegue realizar maravilhas na vida da sua igreja por meio do nosso ministério. Obviamente, quando a gente estava celebrando a Eucaristia hoje pela manhã, rezava também pelo Samuel, que somos amigos de grandes datas, né, de longas datas, né, desde lá do tempo da filosofia no seminário, a gente sempre caminha muito juntos. No final do ano passado, quando a gente anunciava aqui para a paróquia que provisoriamente o Padre Samuel viria para cá para poder nos auxiliar e que ele viria justamente nessa condição para poder cuidar da mãe dele, né, a gente exortava as comunidades da nossa paróquia para poder acolhê-lo com muito carinho. Muito mais do que ter um padre para poder servir. Eu dizia naquela ocasião que era bom que o povo de Deus e a igreja o servisse, com muito amor, com muito carinho, com muita ternura. Ano passado, a gente celebrava os 10 anos da ordenação do Samuel, quando ele ainda estava em Porto Real. Vai voltar para Porto Real provisoriamente, mas já tem em vista uma paróquia para que ele possa assumir. Né? E a gente celebrava 10 anos, obviamente, com muita alegria, mas acompanhava ele nas dificuldades, nas dores e nos sofrimentos que estava passando. Hoje, ao participar com ele dessa celebração da Eucaristia dos 11 anos, eu penso que a gente celebrou no espírito da data redonda, né? Da data redonda dos 10 anos, com a maior leveza, com a maior alegria, e como é bom perceber no meio do povo de Deus, da nossa paróquia, o carinho, a acolhida, a amizade,
e, sobretudo, essa amizade que perdura, né? A amizade que eu já tenho com ele é uma amizade que se estendeu também para todas as nossas comunidades eclesiais que o acolhem com bastante amor e com bastante ternura. Samuel, a gente conhece bem, né, as lutas, sobretudo a sua entrega ao longo desses 11 anos de ministério presbiteral, mas é muito visível o quanto que a igreja ela confirma a sua vocação. E essa confirmação se dá, sobretudo, pelo carinho do povo de Deus. Então a gente tem que, nessa Eucaristia, assim como já fizemos, quando o sacrifício do Cristo foi atualizado diante dos nossos olhos, sobre o nosso altar, agradecer sempre a Deus, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te consagrou, é Ele que sempre te envia. A gente agradece a Deus pelo dom da sua vocação na nossa diocese e agradece, sobretudo, a sua generosidade em sempre responder, desapegado, sem reservas, à vontade do Senhor. Então, muito obrigado pelo seu ministério. A amizade a gente já agradece sempre, né? Mas, sobretudo, obrigado pelo seu ministério, pela sua doação de vida, pela sua entrega, pelo amor de pastor que você tem para o povo de Deus. Mais uma salva de palmas, gente. Isso. Muito bem. Mais um segundo só, meio segundo. Então, como disse o padre José Antônio, né, para a gente esclarecer, esse é o motivo. O senhor bispo, no encontro vocacional de outubro, no primeiro encontro lá no seminário na Voldac, me chamou assim, reservado uma sala, e me fez gentilmente este convite. Então, eu estou saindo por obediência ao bispo. Ele disse assim, é difícil mudança de padre, isso desestabiliza as pessoas, as comunidades. Eu disse 6 meses, mas preciso conhecer um pouco mais. Para alguns assuntos, entre os quais transferência de padres, só 1 ano e meio, 2. Daqui a pouco, logo em seguida, me vira. Vamos falar em mudança, fica na sala, eu quero falar com você. Aí eu brinquei, falei, mas justo eu, o mais mudado, o senhor tem certeza que quer mexer comigo? Tem certeza absoluta? Brincando, né? Porque a gente já tem também essa liberdade com o senhor bispo. Então, o padre Ronaldo, ele precisa, no próximo semestre, concluir um trabalho acadêmico para ajudar melhor o tribunal eclesiástico nos processos de nulidade matrimonial. Então, por esse motivo, a paróquia ela é grande, eu conheço, tem 17 comunidades, não são comunidades como aqui, tão grandes que tenham secretarias, etc., mas tem uma geografia que não é como Coatis, as outras pequenas. Não se consegue toda hora congregar todo mundo na matriz. Cidades pequenas como Mendes, Itatiaia, Coatis, Paulo Fronten, você faz uma missa na matriz e congrega as capelas menores de bairro. Lá não. Tem um polo em torno da matriz, 6 comunidades. Aí uma fazenda no meio, que é do Lula, que foi dono da Coca-Cola. Não Lula presidente, dono da Coca-Cola. Que ele vendeu para uma multinacional mexicana e comprou a Rede Olá agora. Depois tem Freitas Soares, o segundo miolo, que é o bairro mais populoso, com Fátima, Minas da Casa, Floriano e um braço de Barra Mansa, no longo da Dutra, sentido Barra Mansa, passando ali na Polícia Federal, tem uma comunidade, até Pedreira Pombal. E outro ramo em Bulhões, que é um distrito, e uma comunidade ainda rural na área de Resende, Santa Rosa de Lima. Então o padre tem que se dividir em 3, 4. Tem que ser 3, às vezes 3 Natal, 3 Páscoa, né? Então com 2, pelo menos fica 2 na noite e 2 no dia. Então o senhor bispo me pediu gentilmente que ajudasse essa paróquia, por isso essa transferência rápida ainda este ano, né? A maioria é só para o ano que vem, quando começa, ou quando faz de um ano para o outro, para ajudá-lo até a Páscoa. Depois, então, ele prometeu de fazer um remanejamento e confiar uma paróquia. Vamos rezar, né? Continuar rezando por isso. Amém. Então, por esse motivo, a gente já é do conhecimento de vocês, deixa aqui a paróquia, nessa metade do advento, para já, próximo sábado, ele vai lá. Até ele disse engraçado assim, eu não vou marcar a apresentação. Geralmente o bispo dá posse quando eu paro a apresentação, porque o povo pode entender que você vai ficar muito tempo. Mas como ele já vai para dedicar o altar, e a igreja matriz, que nunca foi dedicada, aproveitamos essa data, já que o senhor bispo estava lá, para me apresentar. E a partir do dia 15 já começo com o 3º e 4º domingo, advento, atividade, missas lá. Calendário de missas, depois metade de janeiro eu estou de férias, metade do Padre Ronaldo, somos em 2, vamos dividir, e depois a Quaresma e a Páscoa de novo. Então a gente começa lá. Mas da minha parte eu quero dizer muito obrigado.
conforme nossa irmã disse, quando vim já sabia que era provisório, era um outro cenário, o Padre Antônio lembrou, era outro bispo, eu tinha minha mãe com membro amputado, era toda hora estava indo no hospital do Unimed aqui, ou de Resende, então por esse motivo, por não ficar na adulta toda hora andando com ela, ele já estava cansando a mim, ela foi me fez essa proposta, o Padre Antônio me acolheu aqui, como todos vocês, para que facilitasse também a proximidade com o hospital da Unimed, que está dentro dessa paróquia. Essa é a ideia inicial. Mas no meio do caminho, trocou o bispo aposentou, chegou novo, tomou posse, mãe morreu, aconteceu tudo. Eu brincava, dizia ali, né, que meu nome é transferência, porque pode ser novo para vocês, mas para mim estou acostumado. Quando o Santo Antônio organizou um jantar de 2 anos de padre, só 2 anos, eu digo, olha, eu agradeço o jantar, mas estou saindo, porque eu tive que entregar Santo Antônio e Loreto para o padre Maurício. Naquela ocasião, o motivo era nobre. A diocese ordenou 5 padres, então nós tínhamos poder entregar comunidades para diminuir o serviço, porque estava chegando mais padres, né? É motivo nobre, expliquei isso com idade. Não é entregar por qualquer coisa. Eu tinha 9 e fiquei com 7. Padre Bernardo, com toda aquela idade, com pré-câncer, que já tinha naquela época, também tinha 9, entregou 2, ficou com 7. O Padre Juarez tinha 10, entregou 7, ficou com 3, ficou com 7. E o Padre Novo, que chegou naquele momento, entre um dos 5 e o 9, o Padre Maurício, ficou com 7, fechando as 28 da extinta área norte. Hoje, paróquia São Sebastião e paróquia Santo Antônio. E assim é minha vida. Depois, com 4 anos, entreguei mais 3 para o Padre Arlindo para ser diretor espiritual no seminário em Petrópolis. Primeira fase de Petrópolis, né? Está a segunda já. Então, eu precisava entregar para ter tempo de ir lá às quartas-feiras e voltar à sexta. Quando eu fiz 6 anos de padre, vou para a matriz de Resende, que estava sem pároco. 1 ano lá, o bispo, na época, me mandou o Zé Antônio conversar comigo. Não quis nem conversar, falou, estou com medo do padre me dar um coice. Então, vai o Zé Antônio, porque eu pus ele lá, como é que eu vou tirá-lo? Os padres em Resende costumam ficar 15 anos, 12 anos. Eu fui um pároco relâmpago, de 1 ano só. Depois fui feito reitor, e aí, claro, como dizia na época do Dom Francisco, para ficar 5 ou 6 anos consecutivos, se não houvesse nenhum problema. Mas aí entraram questões pessoais, da minha vida, da minha família, da minha mãe, que vocês já conhecem. Então, resumindo a história, resumo da ópera, sou muito grato a esta paróquia. Passei aqui a primeira vez, ainda para ajudá-los, né, quando o Padre José Antônio era diácono, responsável. Até nisso, nessa história vocacional é igual. Ele começou diácono aqui, eu comecei na Santa Cruz diácono também. Toma que o filho é seu. Toma que a diocese não tem padre. Veja como é a falta de padre. Né? Então, a gente já foi assumindo como diácono mesmo, que o diácono pode fazer. Muitas coisas, né? Conselhos e coordenações, tudo. Então, depois, o carinho que vocês tiveram para comigo, para com minha mãe, sobretudo muitas senhoras da Pastoral da Saúde, fazendo uma escala, né, de alternância de companhia no hospital. Eu sou muito grato a vocês, né? Muito obrigado, Deus lhes pague. E desculpa aí alguma inconveniência, algum erro, como nós falamos na homilia, o padre humano está suscetível a também alguns erros. Agradeço a Deus, a paróquia, a pessoa do Padre Zé Antônio, que através de vocês me acolheram esses 9 meses, tempo de uma gestação, e também alguns familiares e amigos. Vejo aqui pessoas do setor 2, quando eu brinco, falo lá só fui um pinga-gota de final de semana, porque aquele setor ficou sem padre. O padre deles substituindo a matriz de Resende para virar reitor do seminário. Eles ficaram sem padre e eu fui o pinga-gota no final de semana. Você lembra disso, né? E no primeiro ainda tinham 2 padres alternando, do setor 1 e do setor 2, que era o padre Silvio e o padre Márcio, fazendo os conselhos. E no segundo semestre, os padres se retiraram, criou uma comissão, uma freira, um diácono permanente e um seminarista. E aí, então, de padre só tinha eu mesmo. Aquele pouco, era aquele ou nada, né? Não se marcou o tempo que isso. Era aquele pinga-gota de fim de semana, mas era o único padre que ainda ia lá. Então, eu falei assim, não lembro nem mais de mim, porque só 1 ano, de fevereiro a dezembro, não, padre, a gente lembra assim. Muito obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho, pela presença. Também os familiares, hoje não puderam vir muitos, né? Meu núcleo familiar está assim reduzido. Minha prima, uma das primas, operou de varizes, as pernas. A Andréia está de licença médica, então não pôde vir com seus familiares. A outra foi batizar uma criança, uma priminha, tinha promessa de batizar em Aparecida, então também justificou. Mas está aqui a Cida, que é minha madrinha de crisma, Cida Conicã. Muito bem. Bem-vinda, viu, Cida? Você, a Sharon, né? A Sharon é parte da nossa família também. Muito obrigado. Dona Iracema, amiga lá de Santa Cruz. Dona Elda, também, bem-vindas, viu? Muito obrigado. Dona Elda, que é nossa irmã cristã, né? Dona Elda é evangélica, mas sempre nos acompanha em alguns momentos. Muito obrigado pela presença. Deus lhes pague. Força, coragem. Até aqui o Senhor nos ajudou, muito mais nos ajudará daqui para frente. Amém. E após a bênção, todo mundo está convidado também para um jantar que o pessoal preparou, aonde? Ali na frente da igreja. É isso aí. Vamos então, irmãos e irmãs,
com a alegria desta celebração. Gostei do que o Padre Antônio falou, é verdade. É 11 que ficou com cara de 10, né? O meu 10 foi assim corrido, apressado, lá em Floriano, então com 11 com cara de 10, foi bom também. Vamos concluindo esta celebração dentro do tempo do Advento, pedir a bênção de Deus para nós, para as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento de seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e muito solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando Ele vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. De em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todos vocês, obrigado pela presença, uma boa noite, bom restante de sábado, bom domingo. Homem de Deus, escolhido entre as nações, profetas do Senhor, vai falar aos corações, solta a tua voz, o povo quer ouvir a palavra e a vida em ti. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote do Senhor. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote